Esse assunto que vamos tratar hoje está na minha cabeça já há várias semanas. Comentário de um autor que eu li, dentro de uma perspectiva pastoral, mas essa verdade proposta aqui no tema da mensagem de hoje está na minha cabeça desde aquele dia, isso tem pouco mais de um mês. Mas antes eu quero compartilhar com vocês algo que pode a princípio parecer que não tem muito a ver com o que vamos falar, mas tem tudo a ver, que é uma história curiosa que me chamou muita atenção. Ontem eu e o Sione, sentados no meu escritório, rimos desse momento aqui, uma história de um rato. Na verdade, o nome dessa paródia ou dessa crônica aqui é O Problema do Rato. Um rato olhando pelo buraco da parede, ele vê o fazendeiro, ou de uma grande fazenda, ele vê o fazendeiro chegar para sua esposa com um pacote de comida. Ele abre o pacote e pensa, puxa vida, eu tenho janta hoje de primeira. Olha a comida, a quantidade de comida que o fazendeiro trouxe, a esposa colocou na mesa, ele já pensou naqueles restos ali e ficou com água na boca. Mas junto naquele pacote não somente tinha uma grande quantidade de comida que ia sobrar para ele também, mas tinha também uma ratoeira. E quando ele olha pelo buraco da parede e vê aquela ratoeira, ele entra em pânico. Fica aturdido. Ele corre para o pátio da fazenda e começa a divertir todos os outros animais da fazenda. Ele grita, gente, há uma ratoeira na casa. Há uma ratoeira enorme na casa. Aí a galinha vira para o rato e diz assim, me desculpa aí, senhor rato. Isso é um grande problema para o senhor. Para o senhor isso é um problemão, mas isso não me prejudica em nada. Aí o rato foi correndo até o porco e disse, porco, tem uma ratoeira na casa. Aí o porco olhou para ele e tal, olha, o senhor rato, não tenho nada a fazer pelo senhor, eu posso até rezar pelo senhor, mas fica tranquilo, eu vou lembrar do senhor nas minhas preces. Aí o rato saiu meio frustrado, correu para a vaca. Vaca tem um problemão, tem uma ratoeira na casa. Aí a vaca vira, senhor rato, uma ratoeira? Eu estou em perigo com essa ratoeira? Eu acho que não. Então a vaca virou e tocou o seu rumo e o rato voltou para casa cabisbaixo. O rato voltou para casa abatido, pensando como é que ele ia lidar e enfrentar esse problemão da ratoeira na mão daquele fazendeiro. Aí naquela noite se ouviu um barulho forte, como de uma ratoeira que tinha pego a sua vítima. Aí o rato corre lá no buraquinho, olha de novo, aí vem a mulher do fazendeiro no escuro para ver o que estava acontecendo, achando que tinha pego um rato, mas ela não viu que a ratoeira tinha pego uma cobra venenosa pela cauda. E naquele escuro ela botou a mão na ratoeira e a cobra pegou a mão daquela mulher e o fazendeiro rapidamente pegou a mulher, levou para o hospital, ela foi medicada, mas voltou ainda mal, voltou com febre, e todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor do que uma boa canja de galinho. O fazendeiro, então, o que ele fez? Mandou matar a galinha e preparar uma saborosa canja. Mas a doença da mulher piorou. Ela estava mal, ela continuava ruim. Aí alguns amigos vieram visitar a família, e para alimentá-los, o que o dono da fazenda fez? Matou o porco. Não, tem que servir, tá a comida para essa gente toda, foi e matou o porco, não estava nem aí para o rato. Mas a mulher não melhorou, pelo contrário. A mulher acabou morrendo. Aí muita gente veio para o funeral. O fazendeiro, então, o que ele fez? Sacrificou a vaca, para poder dar comida para aquela turma toda. Pois bem, da próxima vez que a gente ouvir de uma pessoa que está passando por problemas, por crises, por dificuldades, em vez de dar os ombros e fingir que não é contigo, acho que a gente podia lembrar do rato e da sua história.
E eu pensei nessa historinha, nessa anedota, lembrando do apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios capítulo 3. Pode abrir sua Bíblia. A gente geralmente passa por esse texto achando que esse texto não tem muita coisa a ver conosco, era um problema de Paulo. Era algo que dizia respeito às lutas e às perseguições que Paulo passava no seu ministério apostólico, e a gente até lê esse pedaço com uma certa curiosidade em alguns momentos, mas acha que não tem muito a ver conosco, porque não consegue relacionar este momento com a nossa história. Mas tem muito a ver conosco o que está aqui no capítulo 2 de 2 Coríntios, no capítulo 3 de 2 Coríntios. Aqui a gente vai identificar logo no versículo 1 o problema em si, realmente um problema que o apóstolo Paulo já vinha convivendo há muito tempo, esse tipo de perseguição, de opressão que ele vinha enfrentando. E depois, nos versos 2 e 3, a gente vai ver a resposta que Paulo dá a esse problema, uma resposta maravilhosa, e é aqui que a gente relaciona esse momento do apóstolo Paulo conosco. Como em qualquer igreja, meus irmãos, sempre vai haver desconfianças e suspeitas. Corinto era assim também. Vocês estão me ouvindo bem? Está chegando bem aí minha voz? Então, acho que o problema, então, é retorno. Talvez aqui, um dos problemas. Né? Sempre vai haver, como em qualquer igreja, a questão das desconfianças e as suspeitas que haviam em torno do ministério do apóstolo Paulo, do trabalho do apóstolo Paulo. Na verdade, a mensagem que o apóstolo Paulo pregava, ela era altamente irritante para os judeus, mesmo aqueles que vinham se tendo um encontro com Jesus, ainda que cheio de restrições. Deixa eu comentar, se está bom para vocês aí, tá bom, eu me viro aqui. Essa questão dessas suspeitas, dessas perseguições, desconfianças, isso prejudicava grandemente o relacionamento do apóstolo Paulo com os crentes ali de Corinto. Isso atrapalha, e o diabo é o que sempre se dá muito bem com esse tipo de circunstância de medo, engano e desconfiança, né? As pessoas tinham muita desconfiança da sinceridade, da honestidade do apóstolo Paulo naquilo que ele fazia. Algumas pessoas de influência na igreja de Corinto diziam que Paulo estava simplesmente querendo se recomendar. Estava fazendo uma promoção dele mesmo com aquilo que ele falava, citando as ações de Cristo, mas que ele era um oportunista, um aproveitador, e estava apenas fazendo uma promoção de si mesmo. E então esses líderes ou essas pessoas de influência na igreja de Corinto, eles cobram do apóstolo Paulo uma carta de recomendação. Todos sabemos o que é uma carta de recomendação. Mas eles fazem essa imposição ao apóstolo Paulo, e Paulo já vinha, então, há muito tempo sofrendo exatamente esse tipo de repreensão ou de pressão dessas pessoas, mal intencionadas mesmo. Só para vocês terem uma ideia, eu quero citar com vocês alguns textos para você ver como uma coisa é mal intencionada da pessoa que ouve. Porque a mensagem que Paulo pregava sempre foi altamente bíblica e cheia de confrontação, levando o homem ao arrependimento e esse encontro com as boas novas de Jesus. Mas percebam como a questão era mal intencionada mesmo. Inclusive, muitos comentam que essas pessoas que estão perturbando aqui o apóstolo Paulo com essa cobrança de recomendações para poder continuar falando à igreja de Corinto, são as mesmas que o perseguem de morte no capítulo 10, 11 e 12 dessa mesma carta, quando Paulo diz que tem um espinho na carne, mensageiro de Satanás que o atormenta. São essas pessoas que estão perturbando tremendamente a vida do apóstolo Paulo, a fim de desmotivá-lo na pregação do Evangelho, na pregação da palavra de Deus que confronta o pecador com o seu pecado, mas com o objetivo de levá-lo ao arrependimento e a uma vida maravilhosa com o Senhor, restaurada e redimida pelo sangue de Jesus. Sempre haverão pessoas com repulsa a esta mensagem, porque essa mensagem dá trabalho.
Essa mensagem te obriga a olhar para a tua vida e buscar aquilo que Deus não aprova e trabalhar pela mudança. Só que o pecado ele tem as suas fases de causar um adocicar na boca. Né? Então as pessoas tendem a gostar de permanecer nesse estado, e qualquer um que as confronte com as verdades espirituais que envolvem a salvação e a obra da cruz, se essas pessoas têm algum tipo de influência, elas perturbam mesmo. O apóstolo Paulo vem sendo altamente afligido a ponto de ter que se preocupar com uma carta de recomendação para que possa continuar, ou para que, da perspectiva daqueles que o acusavam, continuar pregando o evangelho ali na região de Corinto. Mas olha só comigo, para você ver como a coisa é má mesmo, é perversa. Capítulo 1 aqui de segunda carta, dessa nossa segunda carta aos Coríntios, versos 8 e 10, eu vou citar rapidamente. Olha como isso aqui, quando distorcido, traz para a mente do mal-intencionado um peso de autorrecomendação. Capítulo 1, versos 8 e 10, diz assim, 8 a 10 diz assim: Irmãos, não quero que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Isso aqui na mente de uma pessoa carnalizada pelos seus interesses, como era o caso aqui, apenas preanunciava o seguinte: Paulo está dizendo que Deus só protege ele, que Deus agora é secretário dele para ficar livrando ele dos perigos. Está se recomendando, dizendo que ele é tão bom que Deus cuida dele desse jeito particular. É dessa forma que a coisa estava acontecendo. É por causa de verdades como essa que vem desde lá da carta de 1 Coríntios. Quer ver mais? No verso 12, aqui desse mesmo trecho: Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nós nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Isso aqui no ouvido de um mal-intencionado, de um carnal, que tem algum tipo de influência sobre a igreja e vê o seu status sendo de alguma forma comprometido, pega as palavras do apóstolo Paulo e diz: é um exibido. Está tentando se recomendar. Quer ver mais? Capítulo 2, verso 4. Diz lá: Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Agora está dizendo que ama, né? Quer ver mais? Versos 14 a 17 desse mesmo capítulo, diz assim: Mas graças a Deus que sempre nos conduziu vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância da vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário, de muitos não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Gente, isso aqui para uma pessoa mal intencionada é o café, o pão e a manteiga. Não é? Uma pessoa que está a fim de distorcer a palavra do homem que fala em nome de Jesus. Para o mal-intencionado não precisa nem isso tudo. Temos esse perfil de pessoas hoje, e o apóstolo Paulo tinha esse perfil de pessoas nos dias dele. Dentro da comunidade da época, com uma influência opressiva sobre a vida do homem apóstolo Paulo. E a situação não era fácil, não, muito difícil. E eu não vou gastar mais um minuto nesse assunto. Eu vou gastar agora o nosso tempo, vou usar o nosso tempo nos versos 2 e 3,
que é a resposta que o apóstolo Paulo dá a isso. É simplesmente extraordinária a maneira como Deus trata no coração dos seus, para que possamos responder a estas situações que surgem mesmo de uma maneira que Deus seja honrado e a igreja seja abençoada. A resposta do apóstolo Paulo é com uma metáfora, como lhe é muito comum no seu estilo literário, uma metáfora espetacular. Ele simplesmente diz que a igreja de Corinto, já que eles queriam uma carta de recomendação, então a igreja de Corinto era a sua carta de recomendação. Vamos ler os versos 1 a 3 do capítulo 3, depois vamos orar. Capítulo 3, versos 1 a 3. Então está errado lá. Então vai com o que eu estou falando aqui. Capítulo 3, versos 1 a 3. Todos chegamos? 2 Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 3. Estamos aí? Ok, acompanhe comigo. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar. Santo e amado Deus, muito obrigado. Obrigado por cada pessoa aqui. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, pela mediação do Teu Espírito Santo agindo em nosso entendimento, em nossa vontade. Ó Deus querido, que possamos perceber o que o Senhor tem para nós nesse trecho e que sejamos edificados, afetados, ó Pai, pela Tua vontade sendo realizada em nossa vida. Ajuda-nos, Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Esse verso primeiro, ele, na verdade eu disse que não ia falar mais nenhuma linha, né? Deixa eu falar uma linha, pelo menos um versículo. Ele dá o tom do problema que Paulo está atravessando. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Irmãos, cartas de recomendação, principalmente nos dias do estabelecimento da igreja, nos dias do apostolado, eram altamente comuns. Vemos o Apolo, que era um auxiliar, um ajudador do apóstolo Paulo, ele é recomendado pela igreja de Corinto, na verdade, a igreja de Corinto, pelos irmãos de Éfeso. Nós temos mais adiante, em Atos capítulo 15, verso 27, a realidade de que havia recomendação de a liderança da igreja de Jerusalém recomenda que o Judas, Barsabás e Silas levem a mensagem evangélica por onde eles passavam, e os apóstolos de Jerusalém que recomendaram esses dois para que pudessem chegar. Haviam muitos que falavam em nome de Deus e de Jesus, mas não eram nem de Deus e nem de Jesus, eram oportunistas, e a igreja se via muito afetada. Até os próprios espiões romanos se infiltravam como promotores do evangelho para poder minar o crescimento do cristianismo. Então, até por proteção, a igreja tinha o hábito de dar essas cartas de recomendação. Então, não era nenhum absurdo que isso estivesse acontecendo. Estranho era cobrar isso do apóstolo Paulo. Em particular, a igreja de Corinto, que ele próprio tinha sido aquele que afundou. Não afundou. Né? Então, isso era um absurdo, isso era uma arrogância, isso era um ataque mesmo. E a resposta que o apóstolo Paulo dá com sua espetacular metáfora, ela inibe mesmo. Ela dá uma inibida nesse furor
desses oponentes, e ao mesmo tempo que cala os maus, expõe uma verdade maravilhosa. Que verdade é essa? Os próprios crentes de Corinto. Eles, essa igreja fundada pelo apóstolo Paulo, eram o seu atestado. Versículo 2 diz, vocês mesmos são a nossa carta. É possível que aquelas pessoas olhassem e pensassem, né? Ouvindo isso, pensassem, está ele se exibindo de novo. Está ele se recomendando de novo. Mas era inevitável, era uma evidência que não tinha como ser contestada. Haviam crentes ali que de fato testemunhavam da mensagem que Paulo ministrou aos seus corações e causavam uma forte diferença naquele lugar. A igreja era uma carta de recomendação. Não uma carta levada em mãos, escrita em papel, mas literalmente o texto diz que era uma carta escrita em seu coração. E aqui há um trocadilho muito grande. Vocês devem lembrar que o apóstolo Paulo tem o hábito de falar sobre si mesmo na primeira pessoa do plural. E ele está dizendo então que esta carta que a igreja é de Cristo Jesus, é uma carta que é revelada nele mesmo. A beleza de Cristo na vida dessas pessoas apresenta o apóstolo Paulo como porta-voz dessa mensagem. Então a beleza da igreja também enobrece o portador, enobrece no melhor dos sentidos, dignifica, honra, autoriza, credencia aquele que ministrou a palavra, aquele grupo, aquelas pessoas. Essa ideia aqui de escrito no coração é muito significativo. Essas expressões, né, que estão relacionadas às realidades íntimas, coração, encontramos muito a expressão para vontade muito íntima lá nos Salmos, quando vemos rins sendo citados pelos salmistas como algo muito profundo do meu ser. O que está sendo dito aqui é que a palavra que foi ministrada pelo apóstolo Paulo da parte do Senhor, ela foi escrita no coração, ou seja, coração é um órgão que tem o papel de manter as pessoas o quê? Se ele estiver funcionando, a pessoa vai estar? Então a ideia é de uma carta viva. Não é uma coisa escrita num papel e deixada na gaveta. É algo que está em movimento, está interagindo com a realidade das pessoas de uma forma intensa, e aquelas pessoas que perseguiam a mensagem apostólica e o portador da mensagem não tinham o que dizer, porque o que mais poderia fazer aquelas pessoas agirem daquela forma transformada ou totalmente afetada pela influência do Cristo vivo. Isso era algo muito significativo. Essas analogias e essas metáforas que o apóstolo Paulo faz. Mas isso, meus irmãos, obviamente não estava bastando para os inquisidores do apóstolo Paulo e os perseguidores da igreja. Uma carta de recomendação, para que ela pudesse cumprir o seu papel, ela precisava ser lida pelos outros, senão não adiantaria, né? Então, o que a gente vê? Com toda a autoridade e ousadia que são características do apóstolo Paulo, ele completa a característica dessa carta de apresentação, dizendo que vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todas as pessoas, ou lida por todos. Eu quero dar uma paradinha aqui para a gente pensar. Vamos deixar um pouquinho de lado os problemas do apóstolo Paulo e vamos lidar com o segundo momento desse trecho, que vai ter mais ligação com o que temos que refletir hoje. Se fomos alvos da mesma mensagem evangélica
que nos conduz ao reconhecimento do pecado, à confissão do nosso pecado, o entendimento de que Deus enviou Jesus com o propósito de ser o seu cordeiro pelo nosso pecado, ser o seu sacrifício pelo nosso pecado. E à medida que cremos nesse amor de Deus prático, entregando o seu Filho pelo nosso pecado, nós temos o perdão de pecados e a certeza da vida eterna como algo que nos é dado por Deus por promessa para aquele que nele crê. Amém? Foi essa a mensagem que o apóstolo Paulo entregou aos coríntios. É por causa dessa mensagem que eles se tornaram a carta de recomendação. A vida dessas pessoas, o testemunho vivo dessas pessoas, se tornou para Paulo a sua própria apresentação pública para o mundo de que a mensagem que foi pregada era da cruz e o resultado dela são homens e mulheres transformados pelo poder de Deus. É isso que nos interessa. E a pergunta que fica: vocês, de alguma forma, me recomendam? Por que o olhar assustado? A mensagem que tem sido anunciada deste púlpito é aquela que o apóstolo Paulo anunciava naqueles dias. Esta igreja é uma carta de recomendação daquilo que é pregado neste púlpito. Você testemunha vividamente que você é uma carta viva de Deus, que revela aquilo que aqui é anunciado da parte de Deus, que tem poder para nos livrar da escravidão do pecado e nos dar eternidade com Deus? Você precisa saber responder isso, e honestamente. Porque nós não podemos ser outra coisa a não ser revelação do amor de Deus. Nós não podemos querer ter outra identidade como crentes no Senhor Jesus Cristo, a não ser uma carta que revela o Senhor Jesus Cristo. Segurança de Paulo para falar disso é uma coisa que me impressiona. Eles são a minha carta de recomendação. Paulo não está se exibindo, não. Paulo está dizendo: o que eu prego é o que eles vivem. Paulo está dizendo: eu sou o apóstolo bonzão. De jeito nenhum. Vocês estão questionando, talvez, ou conjecturando que eu fale alguma coisa que não é aquilo que eu recebi? Vocês estão muito enganados. Olhem para eles. O que vocês verem neles é a mensagem que sai da minha boca. E é isso que me recomenda continuar pregando. Eu posso continuar pregando aqui, irmãos? Vocês permitem? Depende muito do que vocês estão testemunhando aí fora. Isso nos leva para o verso 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Aqui eu preciso fazer uma observação. Na verdade, estou fazendo um monte delas, né? Talvez alguém pense que para ser uma carta de Cristo precisa ser um crente meio fora de série. Para ser uma carta de Cristo, nós temos que ser meio super espirituais para poder ter esta identidade, né? Esta honra de ser chamado de carta de Cristo. Legal demais isso, né? Mas não é bem assim, não. Jamais nós seremos uma carta de Cristo por nossas virtudes. Jamais. A única forma de sermos uma carta de Cristo é pelas virtudes de Cristo em nós. Não tem outro jeito de você ter a identidade de ser
revelar ou se sentir seguro por este selo de Cristo, por qualquer tipo de mérito intelectual, histórico, por tempo de igreja, não interessa. Não há outra forma de você ter vínculos e revelar o Senhor Jesus Cristo, a não ser pelas virtudes de Cristo visíveis em você. Deus nos torna em Cristo Jesus cartas de Cristo. É Ele quem faz isso. O meu papel é estar lá como pecador arrependido. A carta de Cristo não exalta o portador da carta, mas literalmente exalta o autor da carta. É uma honra que o Senhor nos dá, de termos tal representatividade. A representatividade não é minha, é dele em mim. Se a igreja de Corinto, meus irmãos, dependesse dos seus próprios méritos para se tornar uma carta de Cristo, isso jamais aconteceria. Se tem uma igrejinha encrenca, era a igreja de Corinto. Ou igrejinha difícil. Essa aqui talvez fosse a última que pudesse ser pensada a título de mérito para receber para se tornar uma carta de Cristo. O que fica muito claro aqui, então, é que não se está buscando um perfil de perfeição espiritual para que um crente ou uma igreja possa ser uma carta de Cristo, mas basicamente, é muito mais do que isso, mas basicamente, três realidades precisam fazer parte da nossa vida, da nossa história, para que possamos ser identificados como carta ou uma carta de Cristo. Primeira delas, digo e repito, eu não estou finalizando este assunto, eu não estou extinguindo aqui as opções ou as alternativas ou as hipóteses, mas estou dando três regras básicas que nos colocam como cartas de Cristo. Primeira, eu preciso viver uma fé cristã unicamente em Cristo Jesus. Porque nós encontramos muitas pessoas que dizem que creem em Jesus, creem em Deus, creem em Maria, Santa Edvige, Padrinho do Padre Cícero, e aí vai. Tudo no mesmo pacote. Então, para que eu possa ser uma carta de Cristo, independente das minhas imperfeições, como pecador que eu sou, algumas coisas são básicas e não podem faltar. E uma delas é que eu preciso viver, confessar, uma fé cristã unicamente em Cristo Jesus. Amém? Segundo, então, minhas escolhas e decisões precisam revelar aquele que em mim habita. Se eu sou de Cristo, eu tenho o Espírito de Deus em minha vida. E se eu tenho o Espírito de Deus, é básico que as minhas escolhas, que as minhas decisões revelem aquele que habita em mim. Então, essa é a segunda realidade básica para sermos uma carta de Cristo. Terceira situação, extremamente básica e fundamental. A absoluta necessidade de dependência do Espírito Santo para podermos viver a vida santificada que Deus espera dos seus, em obediência à ordem de Jesus, sede santo, porque eu sou santo. Uma frasezinha bem prática. Eu brigo com o pecado todo dia. Santificação é isso. Guarda as altas e luta. Então, o crente que deseja ser esta carta de Cristo, ele não precisa ser a perfeição de espiritualidade, porque nós somos pecadores. Deus não está procurando perfeitos, está procurando pecadores arrependidos, lutando por uma vida santificada. Cartas de Cristo. É isso, esse é o básico que nos qualifica a esta posição. O fato é que ninguém em Corinto conheceria a igreja do Senhor Jesus Cristo
sem dar de frente, sem se deparar com a realidade de Cristo Jesus na vida da igreja. Não tinha como. Então é Cristo Jesus em nossa vida que vai recomendar a mensagem que é pregada deste púlpito e que vai tornar você uma carta maravilhosa, impactante, conhecida e lida por todos, aonde você estiver. Ninguém, queridos irmãos, vai ver Cristo na igreja se Cristo não for visto em nós. Jamais. Não tem como ser crente sem Cristo. Gozado isso, né? É a frase que eu digo há muito tempo, né? Nosso maior problema é crer em Deus. O maior problema do crente no Senhor Jesus, crer em Deus. É uma coisa paradoxal, mas é verdade. Da mesma forma, não há como dizer, eu sou cristão. Sem Cristo não vai dar não, gente. Eu preciso de Cristo para revelar o amor de Cristo que foi demonstrado na cruz ao mundo que está perdido, desesperado, precisando que eu, como carta do Senhor Jesus, que a minha vida seja lida e conhecida e assim as pessoas alcançadas pelo amor que um dia nos alcançou. Essa metáfora é gloriosa, né, gente? Essa metáfora ela é muito vasta. Naquele tempo, as cartas elas não eram escritas normalmente pela pessoa que estava formando ou ditando. Essas cartas eram ditadas. Alguém escrevia, havia os escribas, os escreventes, então as pessoas que redigiam aquilo que o autor ditava ou citava. E era assim que as cartas elas iam adiante. Se a gente trabalhar com essa metáfora, com essa analogia, é muito bacana ver que Cristo escreve sua carta nos crentes de Corinto através do seu secretário, o apóstolo Paulo. Cristo escreve hoje a sua carta em nossas vidas, agora pelo secretário que está aqui servilmente falando da parte do Senhor. Você vai escrever a carta de Cristo naquela pessoa que você vai estar ministrando a palavra viva, transformadora, salvadora, para que aquela pessoa se torne uma carta de Cristo e recomende aquilo que você falou para ela pela sua própria vivência, vivendo Cristo no seu dia a dia, experimentando a realidade de Cristo, vivendo Cristo na sua vida. Isso é muito bacana. É assim a nossa vida. A gente, sem dúvida alguma, podemos ser usados como instrumentos de Deus, apresentando, então, a mensagem, as belezas de Cristo, as boas novas da salvação, às pessoas. Isso é maravilhoso, escrevendo essas cartas de Deus no coração das pessoas, mas, por outro lado, quando deixamos as ocasiões, simplesmente nos omitimos nas muitas oportunidades que Deus nos dá de testemunhar deste amor que temos recebido, desse impacto que tivemos com as boas novas de Jesus. Simplesmente a gente, quando se omite, a gente permite que aquelas pessoas passem por nós sem serem identificadas, sem chance de serem identificadas com Cristo, e muito menos com a mensagem que você pregou. Então nem você é nada e aquela pessoa continua sendo nada. Olha que perigo quando nós abrimos mão, nos omitimos diante daquelas pessoas que Deus coloca ao nosso caminho, para que possamos ali, como mensageiros da parte do Senhor, testemunhar das boas novas, e Deus escrevia a sua história no coração delas, a gente se omite. Elas continuam sem nenhum tipo de influência ou identificação de Cristo em suas vidas, e nós passamos pela vida das pessoas como se nada tivesse acontecido, apesar de tudo que temos e somos. Isso é ruim, né, irmãos? Isso é ruim. Terceiro e último momento desse trecho do verso 3 diz assim. Essa carta, então, vamos ler do começo. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta,
mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Esse momento final aqui desse trecho, o apóstolo Paulo está fazendo uma ligação com algo que seguramente ele sabe que foi a revelação profética da aliança que estaria por acontecer em Cristo Jesus. Ezequiel fala dela, Jeremias fala dela, quando fala de deixarei os corações de pedra e colocarei a minha lei em corações de carne. Então isso já é a descrição da aliança profética que estaria sendo feita através de Cristo Jesus lá na frente, na nova aliança, no momento onde Cristo estaria indo à cruz e sendo o sacrifício de Deus pelo nosso pecado. A questão é que, mais uma vez, a intenção aqui é o reforço na metáfora. Essa carta, ela não é escrita com tinta. A ideia não é um papel com caneta, não é uma declaração formal, não é algo que homem algum possa fazer. Não estamos lidando aqui com um efeito igrejeiro que pode nos emocionar e nos deixar alegres espiritualmente por algumas horas, mas sem vitalidade espiritual para as durezas que a vida e o meu próprio pecado me impõem. Não é essa síndrome de vai e vem espiritual que a gente muitas vezes tem, não. É algo que não está escrito em papel e caneta, mas é algo que Deus faz de uma forma tão poderosa. É algo que vai feito de uma forma não humana. É o Espírito do Deus vivo, é o próprio Deus que grava, não em pedra de tábua. Tem muita coisa para a gente falar aqui. Não é nenhum demérito ao fato da beleza daquele momento do Sinai, onde Deus esculpe na pedra a sua lei e entrega a Moisés. Mas é a realidade, é a analogia aqui de que a lei do Senhor não está sendo colocada em nada inanimado. A lei do Senhor não está sendo gravada em nada que não tem vida. Mas a lei do Senhor, a vontade do Senhor, o amor de Jesus está sendo colocado pelo próprio Deus no coração do homem, para que isso seja de uma forma extremamente nítida, vivenciada. O amor de Jesus vivo, em movimento através da vida dos salvos, testemunhando ao mundo que Deus é amor e que mandou Jesus morrer por pecadores. Pedra não pode falar isso, gente viva pode. Então Deus coloca isso em nossos corações, para que essa mensagem seja conhecida, anunciada e lida aonde nós estivermos, não em pedras, mas em tábuas de corações humanos. Irmãos, no passado Deus usou tábuas de pedras para esculpir sua lei. Hoje o Senhor escreve a sua mensagem em nossos corações, de uma forma absolutamente real, intensa, impactante, transformadora. Não tem como eu receber a mensagem de Cristo e dizer, que legal, bacana, gente. Olha, muito legal Jesus. Vamos comer uma pizza? Não dá. Não dá. Se a tua vida é uma carta de Cristo, ela foi escrita com o poder do Deus vivo, para que você faça uma diferença extraordinária. Que as pessoas poderão ler em você aquilo que você é. As pessoas poderão ver em você, com aquilo que você faz, a quem você serve. E isso vai nos fazer ser diferentes, mas fazendo uma diferença espetacular nesse mundo que está altamente carente de Cristo, dessa mensagem. Eu quero terminar com mais uma história muito interessante. E essa história é real. Um missionário perguntou certa vez para um crente muito piedoso, para um crente muito fiel, o que mais o influenciou no momento
para o momento onde ele decidiu entregar seu coração a Jesus e seguir o Senhor Jesus como seu Salvador. A esse homem, antes, era conhecido que esse homem, antes de se converter, ele tinha sido uma pessoa muito dura, muito cruel, uma pessoa má mesmo. Não era uma pessoa bondosa, era uma pessoa impiedosa. Arguído então pelo missionário, aquele crente hoje pensa um pouco, aguarda um pouco, fica ali alguns segundos antes de responder, refletindo, e então responde: olha, meus olhos já viram muita coisa. Eu já vi muita maldade. Minhas mãos já praticaram muita violência. Minha mente já desejou o mal e eu pratiquei muitas vezes o mal e muitas coisas que me envergonham. Aí ele para mais uma vez. Agora houve uma prolongada pausa no testemunho desse missionário, assim é dito. E ele continua: mas quando meus amigos, que haviam sido ladrões, deixaram de roubar, quando muitos que conviviam comigo, que eram mentirosos, começaram a dizer a verdade, quando muitas pessoas cruéis como eu no passado se tornaram amáveis, aí eu comecei a entender e a crer que havia algo de especial naquele evangelho que eu já tinha ouvido há muitas vezes. Aquele evangelho começou a me afetar depois que eu vi essas coisas acontecendo. Eu não vi isso no prédio de igreja nenhuma. Eu não vi o evangelho, eu não tive esse encontro com as verdades do evangelho em prédio de igreja nenhuma. Eu vi as verdades do evangelho na vida daquelas pessoas que eu convivia sendo transformadas. Sem dúvida haverá declaração desse Senhor. Sem dúvida haverá maior número de pessoas no reino de Deus por terem visto as mensagens que eram pregadas na vida das pessoas do que propriamente por terem ouvido essas mensagens. Meus irmãos, isso é muito, muito relevante. As pessoas podem ver as mensagens de Cristo que você tem ouvido aqui na tua vida, aí fora. As pessoas olham para você e veem aquilo que você está ouvindo aqui agora. Foi isso que levou este homem a entender que o Evangelho era mais do que paredes de igreja, mas era uma carta viva. Era a mensagem que nós ouvimos, não somente sendo ouvida, muito mais do que isso. É a mensagem que nós ouvimos sendo vista pelas pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o grande desafio. Nós somos, meus irmãos, uma carta que qualquer um pode ler simplesmente por estar olhando para você. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu vou orar, mas não antes de dizer que, ainda que a sua resposta aí no seu coração esteja sendo muito honesta diante de Deus: Senhor, não tem sido uma carta legal, não. Eu tenho ouvido tudo, mas o pessoal ao meu redor tem muito mais visto o rascunho do que o texto principal. Amado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Isso também é parte daquilo que precisa estar escrito em nossa vida. A bênção do arrependimento, a bênção do recomeço. Não estava legal até aqui, tu não estava sendo uma carta muito bonita de ser vista, estava mais mostrando você do que Cristo. Amado, Deus é tão bom que nos dá a chance de
confessarmos pecados e sairmos daqui, Senhor, agora vai. A tua carta é muito mais bonita do que a minha. A tua vontade é muito mais perfeita do que a minha. Eu tenho o Senhor Jesus como meu Salvador. Eu quero que as pessoas vejam a tua carta na minha vida. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado. Muito, muito obrigado. O Senhor é maravilhosamente bom. O Senhor nos conduz, ó Pai, de forma paciente e misericordiosa à tua vontade, ó Pai, nos fazendo talvez perceber agora que tem coisa para ajustar. Talvez não, ó Pai, talvez estejamos aqui entendendo, obrigado, Senhor, tenho conseguido sexta carta, louvado seja o nome do Senhor. Mas caso contrário, somos pecadores sim, não somos essa carta porque somos perfeitos, somos essa carta porque o Senhor é perfeito. Por isso eu peço a Ti em nome de Jesus, tem misericórdia de nós porque somos pecadores. Mas queremos, ó Deus, que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Queremos ser a Tua carta. A carta, Pai, escrita pelo Senhor em nossas vidas. Ó Deus querido, muito obrigado pela chance de pensar nesta verdade tão maravilhosa e especial. Transforma a nossa vontade, nossas talvez escolhas e decisões que não têm cooperado para que sejamos essa carta, ó Pai, como ela deve ser. Ajuda-nos a tomar decisões de fé, ó Pai, que nos tiram desse conflito entre aquilo que queremos ser e talvez aquilo que estejamos sendo. Livra-nos, ó Deus, daquilo que nos impede a ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Muito obrigado. Leva-nos em paz para as nossas casas. Dá-nos uma semana em tudo suprida, guiada, dirigida pelo Senhor. O Senhor sabe dos desafios, ó Pai, familiares, de trabalho, ó Pai, escola. Ó Deus, supre em nome de Jesus cada um, ó Pai, segundo a Tua perfeição, segundo a Tua gloriosa vontade. Tua vontade que é boa, que é perfeita e agradável. Consola aqueles que estão passando por dores e lutas. Dá-nos, ó Pai, essa alegria de sabermos que o Senhor tem escrito a Tua carta em nossos corações com o Espírito do Deus vivo. Assim eu te peço. Muito agradecido mais uma vez por estarmos juntos aqui, desde a escola dominical, pelos trabalhos da manhã lá na comunidade imediata. Muito obrigado. Eu louvo ao Senhor por esta igreja e peço a Tua bênção para cada um em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor esteja sobre cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até o dia que estivermos para sempre com o Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.